gente nessa noite. A nossa leitura dessa noite se encontra no Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1. Nos diz assim o texto: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se laçava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Seis dias antes da Páscoa, é o que diz o capítulo 12 do Evangelho de João. Jesus em Betânia, na casa de Lázaro, com os discípulos. Mas naquela noite, pela leitura, pelo relato, havia um único e verdadeiro discípulo de Jesus ali presente, e esse discípulo era Maria. Os outros estavam ali com Jesus, estavam pessoalmente, estavam na presença, estavam acompanhando Jesus, mas Maria, ela vai mais longe. Ela, além de estar presente, ela sente aquele momento e ela sabe o significado, ela sente o significado e a importância daquele momento. Na verdade, a gente pode dizer assim, Maria, ela está tendo plena compreensão do que estava acontecendo ali naquela noite, na casa dos irmãos de Lázaro, de Maria, de Marta. A importância daquele encontro, a importância daquele momento. E ela não ficou ali perguntando aos seus pensamentos, perguntando a si mesmo o que os outros estavam pensando, o que os outros haveriam de pensar do seu gesto, da sua atitude, daquilo que ela estava para fazer. Ela simplesmente vai agir de acordo com a sua mente, de acordo com o seu coração, de acordo com aquele sentimento que vem a ela, porque o coração de Maria é um coração que pertence a Jesus, pertence ao Mestre, e ela está agindo de acordo com esse sentimento. Por isso a gente diz assim, ela tem plena compreensão do significado daquele momento. Talvez ela ali como única a perceber essa importância, esse significado. E não é à toa que ela foi escolhida como a pessoa que vai ser lembrada de uma maneira tão especial, uma pessoa que vai ser lembrada de uma maneira tão bela e de um exemplo tão grande como esse de Maria. Em geral, nós somos assim materialistas, como os discípulos de Jesus naquela noite. Quando às vezes julgamos e não compreendemos as ações
de alguém, as ações de uma pessoa. E aí, nós nos julgamos também capazes de avaliar, de julgar e de dizer, e de condenar até a ação de uma pessoa, a ação de alguém. Ela não viu desperdício naquilo que ela estava fazendo. Ela não viu que era dinheiro jogado fora. E o próprio Jesus também vê nessa ação de Maria, ela vê como o único motivo desse gesto o profundo amor de Maria para com o Senhor Jesus. A gratidão que ela tem, e essa gratidão é uma gratidão que é oriunda da sua própria fé. Ele vê o coração humano, nosso coração, e Ele conhece a cada um de nós, não por nos conhecer assim como pessoas que se encontram umas com as outras, mas Ele conhece a nossa natureza, conhece os nossos sentimentos, sabe dos nossos gestos, se eles são sinceros ou se eles não são sinceros. Jesus sabe de todas as coisas. Ali em Betânia, diz o quarto evangelho, estava toda essa família, Maria, Marta e Lázaro, um lugar já conhecido dele, uma casa onde ele certamente já havia se hospedado tantas vezes e em tantas outras ocasiões. E essa unção de Betânia, narrada aqui no capítulo 12, ela nos chama a atenção também para comparar com outros momentos, com situações semelhantes narradas pelos evangelhos. A gente não sabe se é a mesma situação, mas provavelmente, pelo menos, a narrativa de Lucas, ou esse relato contado por Lucas, provavelmente seja o mesmo. Em Mateus e em Marcos, diz que uma certa mulher anônima, ela chega diante de Jesus e não estão na casa de Marta e Maria e de Lázaro. Estão na casa de uma pessoa que convidou Jesus, Simão. E é lá que se dá esse evento. E essa mulher vem e o Evangelho vai contar, pelo menos Mateus e Marcos vai dizer que essa mulher se chega sem ser convidada, sem pertencer àquele momento, sem pertencer aos convidados de Simão, até porque ele vai recriminá-la e vai recriminar até Jesus por deixar que aquilo acontecesse. Mas lá aquela mulher chega e derrama o perfume sobre a cabeça de Jesus. Teologicamente isso tem um outro significado. Essa unção sobre a cabeça é um preparativo para os eventos da crucificação, da morte, da unção de Jesus pós-morte. Mas na narrativa de Lucas e aqui, e que se nomina que é Maria, a irmã de Lázaro, a irmã de Marta, que faz isso, é a mesma compreensão que está em Lucas, quando vai dizer que esse perfume foi derramado aos pés do Senhor. Foi derramado aos pés de Jesus, não com aquele sentido de derramar sobre a cabeça de Marcos e Mateus, no sentido de uma preparação, não é, de um embalsamento de pós-mortem. Não. Aqui é uma expressão que vem do coração de uma mulher. Ela entra, ela coloca-se aos pés de Jesus, a exemplo daquela mulher narrada em Lucas, que vai entrar na presença de Jesus. Lá ela vai chorar, vai molhar os pés do Senhor com esse perfume e vai enxugá-los com seus próprios cabelos. E aqui o Evangelho de Lucas, o quarto Evangelho, ele nos dá mais detalhes. Primeiro porque nomina quem é essa pessoa. Primeiro diz quem é essa mulher. Quem é que teve esse gesto? E aí as narrativas elas se encontram.
Primeiro a gente vai perceber a quantidade do perfume, desse perfume precioso. 1 libra de bálsamo de nardo puro, é o que diz o verso 3, muito precioso. É isso que ela trouxe para ungir os pés de Jesus, um perfume caríssimo, um frasco cheio, e o gargalo é quebrado para que aquele perfume fosse derramado. Essa é uma das especificações de João. A segunda é que tanto em Mateus quanto em Marcos, Jesus vai mencionar que esse acontecimento, ele vai acontecer antecipando o seu sepultamento. Enquanto que aqui o significado tem uma outra prefiguração. E em terceiro lugar, nós vemos que aqui no quarto evangelho, Jesus chega em Betânia na noite de sexta-feira, que antecede o sábado. Esse jantar aqui descrito, essa refeição, certamente é uma refeição que aconteceu na noite do sábado. Provavelmente um jantar dessa natureza era oferecido no momento em que terminava o sábado, ou seja, às 18 horas no nosso horário, porque os dias judaicos eram contados diferente, de 6 às 6. Certamente ao terminar o sábado, então agora eles podiam se reunir, e nessa reunião um jantar, e eles estavam ali preparando tudo aquilo que haveria de acontecer pouco tempo depois. Veja que a narrativa diz 6 dias antes da Páscoa. O sol se põe e ele se reúne com seus discípulos, numa casa familiar, numa casa conhecida. Esse jantar, essa unção, na verdade é uma preparação para a própria morte de Jesus Cristo. É uma ceia, é uma celebração, e o perfume derramado sobre Jesus é derramado enquanto ele está vivo, para dizer o quanto ele era importante para aquela pessoa que estava fazendo isso. A quantidade de perfume é surpreendente. Veja que o texto diz assim: 1 libra. 1 libra na nossa medida é cerca de 360 mililitros, ou seja, 1/3 de litro. É uma quantidade grande para se pensar num perfume caro, num perfume precioso, nardo puro, uma essência caríssima, um perfume dos melhores. Qualquer vidrinho assim pequeno de 100, ele já tem um valor imenso, e aqui é uma quantidade de perfume muito, muito grande, 1/3 de litro. Daí Judas dizer assim: isso vale pelo menos 300 denários, isso tem um preço enorme, muito precioso. Havia outro tipo de perfumes, que não era na verdade perfumes, era essência. Quando lemos lá no mesmo evangelho de João, à altura do capítulo 19, quando vai falar de que Nicodemos, José de Arimateia, vai tirar Jesus e vai levá-lo, e vai preparar o seu corpo, o texto diz que ali foi derramado sobre ele 100 libras de mirra e de aloés. E esse 100 libras de mirra e aloés, na nossa medida, é mais ou menos 34 quilos. Na verdade não era um perfume, era um pó para ungir. Era um pó, na verdade, para tirar o mau cheiro mesmo. Mas aqui não. Aqui é um perfume para perfumar. Aqui é uma essência
caríssima. A gente diria hoje assim, dos melhores perfumes que se pode imaginar, dos melhores perfumes franceses, quem sabe. E Jesus estava ali reclinado, e Maria derramou sobre os seus pés em atitude de devoção e de amor. Então ela solta as tranças dos seus cabelos para secar os pés de Jesus. E a casa se encheu daquela fragrância. A casa se encheu daquele perfume. Isso sugere, irmãos, um amor imenso, extravagante, cujo sentido só se vai perceber além do evento em si, além daquilo que estava acontecendo. Embora Judas fale de desperdício, talvez se possa imaginar que pessoas ali presentes talvez tenham pensado a mesma coisa. Quer dizer, não tenha dito, mas tenham pensado. Alguns falam aquilo que pensam, outros pensam assim também, mas não falam. É o seu jeito, é a sua maneira de agir. Mas Judas é daqueles que dizia, isso é um desperdício, não se devia fazer assim. Perder uma essência dessa, numa ação que não durou mais que 2, 3 minutos, e dizer aquilo que estava guardado há tanto tempo. A gente pergunta assim, mas Maria era uma pessoa, aquela família era uma família rica para ter um perfume tão caro, numa abundância tão grande, tanto perfume, quase meio litro de perfume. Será que era uma família rica? Certamente não. Mas pessoas pobres, às vezes, têm coisas importantes guardadas, tem algum tipo de riqueza, tem algum bem, que aquilo é um bem precioso, às vezes herdado, às vezes que vem da família, às vezes um bem que está ali, que pertence àquela família há muito tempo, que recebeu de um avô, de uma avó, e está lá guardado aquilo. É importante, não só importante pela questão do aspecto financeiro, do aspecto venal, mas importante porque aquilo tem um valor simbólico muito grande para nós. E a gente diz assim, olha, isso aí, esse anel, essa coisa, eu não me desfaço disso por dinheiro nenhum, porque isso tem um valor enorme para mim. Isso é importante para mim. E se eu herdei esse relógio, essa pulseira, esse anel, eu guardo isso lá bem guardado na minha casa, em algum lugar, e eu não vou me desfazer disso de maneira nenhuma. Esse perfume é mais ou menos isso que a gente pode pensar para nós hoje. Mas diante de Jesus, Maria diz assim, agora aquilo que eu tenho de mais precioso, isso não importa. O que eu tenho de mais precioso, eu vou oferecer isso, no caso era um perfume, eu vou derramar isso aos pés do Senhor. Eu vou ungir o meu Senhor com esse perfume. Para que esse desperdício? Diz Judas. E como João está escrevendo isso muito tempo depois, João é diferente dos sinóticos. Os sinóticos narram os eventos, principalmente Marcos, narra os acontecimentos quase na hora que eles estão acontecendo. Marcos é instantâneo, ele é um evangelho curtinho, mas é um evangelho assim que diz as coisas quase que na hora que elas aconteceram. Marcos é lá no tempo, na época. Algumas falas de Marcos são falas assim, ditas nos dias de Jesus. João não, João está escrevendo no final do 1º século, depois de muito tempo. Por isso, depois de tantos anos, ele agora pode dizer assim, Judas está dizendo isso porque ele tinha outras coisas no coração dele. Judas está dizendo isso porque ele pensava outras coisas. Não é que ele tivesse amor pelos pobres, nem cuidado pelos pobres. É porque ele era ladrão. Ele era o tesoureiro do grupo.
Ele tinha a bolsa. E aí, o que acontecia? Ele dizia, esse dinheiro aí, esse perfume aí transformado em dinheiro, 300 denários, que era uma grana muito boa, era o tempo de trabalho de 1 ano de um trabalhador na Palestina, ou seja, muito dinheiro. Se a gente transformasse isso, fazendo a adaptação da diária de uma pessoa hoje, e de transformar, vamos colocar essa diária em 300 dias, então isso dá uma grana muito boa, dá um dinheiro bom. Mesmo a diária de um trabalhador sendo algo que não seja muito grande, sei lá, 30, 40, 50 reais por dia, mas bota isso 300 dias, bota isso 1 ano, isso dá uma grana boa. E aí Judas está dizendo assim, isso aí transformado em dinheiro, vinha aqui para dentro da bolsa. E aí eu ia saber dar um destino para isso aqui. Não era pobres. É que quem é desonesto fala assim. Quem é desonesto fala assim, tem que pensar nos pobres, isso é só um discurso. Tem pobre nenhum. Ele quer mais que o pobre morra. Não está ligando para nada de pobre. Não está ligando para as pessoas humildes. Não está ligando para se as pessoas estão pobres e ficando mais pobres. É isso que está acontecendo em muitos lugares. A Argentina agora recentemente aumentou a população da pobreza. Quer dizer, o país já está entrando numa situação muito difícil. Aquela coisa que se diz assim, está prosperando, agora já está se vendo que não é tanto assim. E quando é que se vê que um país não está desenvolvendo, não está prosperando? Quando esse limite aí do número de pobres, ele começa a aumentar. E aumentar de uma maneira quantitativamente alta. Então os níveis da pobreza começam a crescer. A desigualdade aumenta. E aí as pessoas estão no discurso falando assim, temos que cuidar dos pobres, tem que pensar nos pobres. E eles não estão pensando em pobres de coisa nenhuma. Se pensassem em pobre não tinha tanta corrupção. Judas é desse tipo aqui. Agora, nos dias de Jesus não se dizia isso, mas como eu disse, o 4º evangelho está sendo escrito no final do século. E aí João já fazendo uma leitura 60 anos depois desses fatos acontecerem, aí João está dizendo, pois é, esse Judas, ele era assim, ele fazia esse tipo de coisas. Ele não foi só um camarada que traiu Jesus, ele era um camarada que a desonestidade estava no seu coração. Agora ele tinha um discurso bonito, tem que pensar nos pobres. Essa mulher aí é uma exagerada. Uma mulher que fica fazendo uma cena dessa, que fica derramando um perfume tão precioso como esse. Isso é um desperdício. E como eu disse, outras pessoas ali provavelmente pensaram o mesmo. Às vezes a gente faz projetos na igreja, certas coisas, vamos fazer isso, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Isso é um desperdício. A pessoa não quer contribuir, mas aí ela usa esse artifício. Isso é um desperdício, gente. Porque tudo que se quer comprar para a igreja, a gente quer comprar para quê? Tudo que é colocado no templo, no santuário, e, enfim, na nave do templo, nas dependências, tudo é para o reino de Deus, tudo é para a obra, tudo é para o serviço religioso, o serviço cristão, o culto, é para a escola, é para alguma coisa. Mas se você olhar direito, sempre tem aquela pessoa para dizer assim, isso é desperdício, vamos comprar isso, vamos comprar aí uns instrumentos novos. Por que comprar instrumento novo? Estou vendo lá, está tão bom, esses instrumentos tão ótimos, para que mexer nisso? A pessoa não entende nada desse assunto, não sabe nada, é igual a mim, não sabe nada disso aí. Mas é desperdício. Alguém diz assim, o outro não diz,
Mas pensa, o espírito de Judas às vezes está presente. A gente só pensa que o negócio é forte demais, aí diz assim, nesse caso aqui, isso é um desgraçado. Porque ele falou de uma ação de uma mulher. A gente está elogiando Maria hoje, mas elogiar Maria hoje é fácil, gente. Dizer foi uma grande coisa que ela fez. Hoje é fácil dizer isso, 2000 anos depois. Todo mundo sabe, nós sabemos o resultado da história. Nós sabemos que Maria foi essa mulher fantástica, que tinha todo esse sentimento no seu coração. Sabemos quem foi Marta, sabemos quem foi Lázaro, sabemos quem foi Jesus. Agora imagina isso no evento, no acontecimento. Imagina isso na hora que está acontecendo. Quem é esse homem? Nem se sabia quem era Jesus direito. Jesus perguntava, quem é que as pessoas estão falando que eu sou? Sei lá, Senhor, até os discípulos não sabiam direito. E aí vai gastar um perfume de 1 ano de trabalho na perna, no pé de uma pessoa assim? Então, hoje é muito fácil, depois que as coisas acontecem, aí fica fácil. Mas Maria teve um gesto inusitado. E é isso que Jesus Cristo está celebrando isso. Jesus Cristo diz, deixa ela. O que é que Jesus diz? Deixa ela. Deixa ela. Ah, mas ela, deixa ela, poxa. Cada um adora a Deus com o seu sentimento. Cada um tem um motivo para fazer isso ou aquilo para o Senhor. Deixa, não fica criticando não, deixa fazer. Eu quero largar todos os meus bens diante do Senhor, eu quero agora dedicar minha vida, deixa a pessoa. Quem sou eu, mano? Não vou ser Judas aqui para julgar a pessoa, que desperdício isso. Gente, coisa terrível isso aqui. Então, João diz assim, com muita clareza, olha, sabe por que ele estava falando isso? Sabe por que ele falou isso? Judas falou isso, ele não tinha interesse nenhum, ele era responsável pela bolsa de dinheiro. E ele costumava tirar o que se colocava lá naquela bolsa de dinheiro. É por isso que ele dizia essas coisas. Quem é capaz de trair, irmãos? Para a gente pensar, quem é capaz de trair? É muito mais fácil de roubar. Entende? A desonestidade está ali no coração. O problema de Judas não foi isso. A traição é uma consequência de quem ele é. É uma consequência da sua vida. É uma consequência do caráter ou da falta de caráter dessa pessoa. Não é só que naquele momento ele traiu Jesus e recebeu 30 moedas de prata. A vida dessa pessoa é uma vida toda errada, toda equivocada. As coisas não acontecem por acaso não. A gente precisa construir. Você quer que seus filhos sejam pessoas dignas, pessoas honestas, pessoas sérias, pessoas que não fiquem mentindo. Quer que seu filho seja assim? Comece a ensinar isso para ele ou para ela. Fale a verdade, meu filho, minha filha. Ah, mas fala a verdade. Não minta. Seja honesto com as pessoas. Respeite os mais velhos. Quer que seja assim? Ensina isso para a pessoa. Não é por acaso. Eu cobrava muito dos meus alunos lá na escola pública. Dizia, mas esses meninos, adolescente, uma menina bonita, uns rapazes, esse pessoal é muito mais educado. Depois eu pensei assim, não é mal educado não. É que nunca teve essa educação. Aí eu parei de cobrar isso. Eu digo, não vou mais cobrar isso não. Quem estava precisando entender esse negócio era eu. Como é que vai cobrar disso deles se eles nunca receberam?
Se não tem uma mãezinha em casa, um pai, para dizer, meu filho, minha filha, não sabe. Para entrar na classe, para entrar na escola, bom dia. Nem isso sabe. Dá um bom dia, uma boa tarde. Sabe por quê? Porque não receberam isso. Falta, entende? Faltou essa parte. Pularam essa parte na vida daquela pessoa, na vida daquela criança. Esse que é o problema. Então Judas está dizendo isso é uma consequência da vida dele. E Jesus então, para não alongar a conversa, no verso 7 ele diz, deixa ela, deixa Maria, que ela guarde o crédito de ter derramado o perfume. Então aqui nesse texto há um sentido profético, escatológico, futuro. Está tudo implícito disso aqui. Maria previu a morte de Jesus e o seu gesto antecipa a unção de Jesus. Ela está vendo as coisas antes. Por isso Maria sempre vai ser lembrada pelo seu gesto e pela sua atitude. Maria de Betânia é a mulher que quebra paradigmas. Ela faz o que ninguém fez. Ela teve a ação que ninguém teve. Hoje a gente diz assim, é fácil a gente falar isso. Mas o lance é o momento. É a ação que você tem. É a sinceridade do seu coração que Deus, o Senhor Jesus, está vendo isso. Maria rompeu com preconceitos. Estabeleceu uma nova forma de se relacionar com Jesus Cristo, se relacionar com Deus. Ela disse, eu vou me relacionar assim. Ela toma uma atitude que, essa atitude é puramente adoração. Maria é a mulher que não diz nada. Ela não diz nada, mas ela age. Às vezes a gente não precisa dizer nada. Você não precisa ficar falando para a pessoa, falando para a sua mulher, para a sua mulher, eu te amo. Às vezes eu fico olhando isso, amorzinho, amor, e daqui a pouco o pau está comendo. Eu digo, que negócio é esse? Amorzinho para lá, amorzinho para cá, não é melhor chamar o fulano, Maria, Joana, José, Paulo? Aí eu fico vendo isso, tanto amorzinho para cá, para lá, e depois no final, nas atitudes, eu digo, isso aí não está parecendo nada que está falando. Parece que amorzinho é só um modo de dizer, porque aquilo não é uma tradução da afetividade, do carinho, entende? Por isso que eu chamo logo Denise, pronto. Se a gente brigar, brigou, é Denise. Pronto. Ela não se preocupa com aquilo que fala ao seu respeito. Ela faz o que, Maria? O que ela acha que é certo. Eu vou fazer o que eu acho. Mas isso é contra as convenções do nosso tempo. Isso é como uma mulher não pode fazer isso em público. Uma mulher não pode se aproximar de um homem. Uma mulher não pode chegar e entrar numa fé, numa casa sem ser convidada, falar alguma coisa. Uma mulher não pode. Ela diz, eu vou quebrar tudo isso. Vou quebrar esse negócio. Eu vou entrar e eu vou lá diante de Jesus e eu vou fazer uma coisa que ninguém fez, mas eu vou fazer. Vou derramar esse perfume aos pés dele e vou enxugar com o meu cabelo. Então me lembrei dessa cena, irmãos, essa véspera da paixão, trazer à memória o gesto dessa mulher. Coragem que essa mulher teve, que desafiou todas as leis, todos os princípios do seu tempo. Há trabalho diferente. Uma das últimas coisas que eu quero dizer. A atitude diferente. Você olha uma pessoa como Marta e como Maria, são duas irmãs, são completamente diferentes. Mas o que significa isso? Marta e Maria. Duas mulheres crentes, duas mulheres que declaram a Jesus Cristo como Senhor, mas o que tem a ver isso? Maria e Marta, sabe o que mostra para nós? Como é a igreja de Jesus Cristo.
Marta é uma mulher prática. Marta é aquela mulher que quer fazer as coisas. Senhor, ela não está fazendo nada. E, poxa, eu vou ficar aqui fazendo as coisas sozinha e tal. Maria estava lá, aos pés do Senhor. É aquela mulher que diz assim, opa, nesse momento, para tudo, eu vou ouvir a Jesus. Eu vou ouvi-lo. É a mulher que ouve. É a mulher que adora no seu silêncio. E Marta é aquela mulher da atividade. Mas sabe o que significa isso? Cada uma adora a Deus do seu jeito. Cada um adora a Deus da sua maneira. O trabalho de Marta é um trabalho reconhecido? Sim, é um trabalho reconhecido, sim. Não é um trabalho perdido, não. Às vezes já se falou assim, Maria é a verdadeira crente e Marta é aquela crente assim, meia boca. Nada disso. Ambas são crentes, só que cada um tem o seu jeito. Marta disse uma coisa muito importante lá no capítulo 11 de João, versículo 17. Ela vai dizer assim, olha, eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Ela diz isso literalmente, verbalmente. Marta, eu creio que tu és o Messias, o Salvador que tinha que vir ao mundo. E Maria? Maria diz isso, mas não falando esse discurso. Maria diz isso no seu gesto, na sua ação. Maria diz isso derramando perfume aos pés de Jesus. Ela está dizendo assim, eu estou derramando perfume aos pés do Salvador do mundo. Só que eu só sei dizer, eu não sei fazer discurso como a minha irmã. Eu não sei falar assim essas coisas bonitas, essas frases. Eu não sei. Isso é coisa de minha irmã, Marta. Mas eu sei expressar meu sentimento. Eu sei dizer as coisas do meu jeito. Então, o que é que a gente aprende disso tudo aqui? Marta confessou a sua fé no servir das mesas, na sua ação. Maria demonstrou seu amor no ato de fé de uma maneira inusitada ao reverenciar o Senhor Jesus Cristo. A gente só tem que perguntar assim, eu sou um crente meio Marta ou como Maria? Eu sou mais de dizer as coisas ou eu sou mais de fazer as coisas? Eu sou mais de fazer ou sou mais de dizer ou da ação? Agora, só uma coisa, a gente só não pode ser, qualquer um dos dois é louvável. Nós só não podemos ser como tesoureiro. Isso é desperdício. Isso aí é dinheiro jogado fora. Que Deus nos livre de palavras como essa. Mas que Deus te faça, de você, de mim, um crente como Maria, ou um crente como Marta, que digam, que professe, que confesse com a boca, ou que faça ações que glorifique o Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém.